Você já ouviu falar em Circo dos Horrores? Para quem não está familiarizado, muitas da forma de entretenimento dos nossos antepassados eram os circos. E em torno do século XIX e XX, uma nova atração começou a fazer sucesso nos Estados Unidos: o Circo dos Horrores. Basicamente, os shows do Circo dos Horrores eram feitos por pessoas que tinham doenças genéticas ou algum tipo de distúrbio mental. Mas não era somente por pessoas, existiam animais também. E tristemente os animais que participavam do Circo dos Horrores, a maioria era maltratado. E dando um pequeno adendo aqui, eu queria falar uma referência que eu acho que a maioria já deve conhecer. No jogo Bully, lá no Carnival, tem um Circo dos Horrores que é muito semelhante ao que falam do que é o original. E só entre nós, eu tinha medo de entrar naquele circo à noite. Sinceramente, as criaturas que tinham lá no Carnival era realmente assustador. Então, vamos falar de algumas atrações que tinham nesse circo. Mirim Darro, mais conhecido como o Homem Alfinete. Darro era conhecido por uma performance de palco que ele fazia, onde ele ficava parado e seu assistente vinha e enfiava uma espada de esgrima no corpo dele. E sim, a espada atravessava e ele não sentia nada. Pra você ter ideia, teve um dia que Darro enfiou uma espada nele, os médicos foram, tiraram o raio-x e viram que a espada sim atravessou o seu corpo, não era nenhum truque, mas não feriu nada do seu corpo, nada. Basicamente a espada passou pelo seu corpo e não danificou nenhum dos seus órgãos internos. Mas claramente, como isso ia dar merda, um pouco tempo depois Darro foi fazer uma apresentação e acabou morrendo aos 35 anos, quando ele foi enfiar uma espada na garganta e acabou acertando uma veia que foi morte na hora. O incrível Homem Piercing. Hoje em dia, normalmente é normal usar piercing, tanto que eu tenho um aqui. Mas antigamente, lá pro ano de 1930, não era tão normal assim. Pierced Man, ou Homem Piercing como ele é conhecido, fazia atrações quase parecidas com a de Darro. Só que em vez dele enfiar espadas de esgrima nele, ele enfiava objetos perfurantes em qualquer parte do corpo que você imaginar. Ele encaixava na boca, nos olhos, no nariz, era algo muito bizarro, sério. Pip e Flip, as gêmeas de Yucatán. Essas gêmeas, Pip e Flip, nasceram com problemas no sistema de desenvolvimento neurológico. A microcefalia, que é a doença que elas têm, fizeram com que elas nascessem com a cabeça menor do que a cabeça de um humano normal. A deficiência de Pip e Flip logo começou a se transformar numa atração quando elas resolveram participar do Circo dos Horrores. E isso foi como se fosse um escape para elas, porque elas sofriam bullying, eram marginalizadas e se tornarem a atração meio que fez elas esquecer o mundo que elas tinham muito antigamente. Eli Bowen, a Maravilha Sem Pernas. Em 1844, no estado americano de Ohio, nasce Eli Bowen. Só que ele não nasceu normal, ele nasceu com um problema nas pernas. A doença que ele tinha se chama focomalia, ou a doença de foca. Basicamente, essa doença fazia com que ele não tivesse pernas e ficasse parecendo realmente uma foca. Mas o que o Eli chamava a atenção era nas suas apresentações, pois ele fazia malabarismos, cambalhotas mortais, essas coisas tudo, sem ter as pernas. E isso realmente chamava a atenção do povo de como aquele cara conseguia fazer aquilo. Oddity Fat e Skinny Man, os boxeadores circenses. Oddity e Skinny acabaram ficando muito conhecidos como os boxeadores circenses, porque um era baixinho e gordo e o outro era bem alto e magro. E os dois formavam uma dupla muito engraçada. Não que eles ficassem se boxeando no meio da atração, nada disso. Eles faziam meio que um show que ficou muito engraçado e as pessoas gostavam. E foi assim que eles se tornaram uma atração. Fred Wilson, o Garoto Lagosta. Nascido no estado norte-americano de Massachusetts em 1866, o Wilson era uma das maiores atrações que tinha no circo. Ele era portador de uma doença chamada estradoctila, que basicamente fazia que os dedos dele ficassem assim, colados, como se ele fosse uma lagosta ou um caranguejo. E isso meio que chamou muita atenção do povo para ver o seu show, onde ele mostrava as mãos e essas coisas. É algo bem simples, mas acabou ficando muito famoso para aquela época. Josephine Corbin, a Mulher de Quatro Pernas. Josephine Corbin foi uma mulher muito famosa e a atração do Circo dos Horrores. Corbin era muito famosa pelo motivo dela ter 4 pernas e 2 vaginas. Provavelmente uma fusão de 2 embriões no útero da sua mãe. Apesar dela ter 4 pernas, ela tinha muita dificuldade porque apenas uma funcionava, então a vida dela era totalmente difícil. Mas isso fez com que ela se tornasse uma das atrações do Circo dos Horrores e mudou um pouco a vida dela. John Jennings, o Sansão moderno. John era vendido como o homem mais forte do mundo, mas pouco se sabe sobre a sua existência. A única coisa que se sabe é que suas apresentações eram feitas a partir de força, como por exemplo levantar 2 caras num barril apenas com um dente.
E como vocês podem perceber, foi devido à sua força que se deu o apelido de o Sansão moderno. Mike, o frango sem cabeça. Lembra que eu falei pra vocês que tinham animais também? Então vamos citar agora o caso do Mike. Mike era um frango que vivia numa fazenda, até que um dia a família resolveu cortar esse frango a cabeça para poder se alimentar. Só que estranhamente, quando eles cortaram a cabeça do frango, o frango continuou correndo pelo pátio e não parava. A família achou meio estranho e falou: peraí, vamos pegar esse frango e vamos prender ele. Amanhã quando a gente for ver ele de novo, ele já vai estar morto, a gente pega e se alimenta dele. Beleza, pegaram o frango, prenderam, foram dormir. Chegou no outro dia, o frango ainda estava vivo. E foi aí que o dono dele percebeu que ele tinha a galinha dos ovos de ouro. Nesse caso um frango, mas beleza. Vendo que o frango podia trazer muito sucesso para ele, ele começou a levar o frango para atrações de circo e foi assim que ele virou uma atração do Circo dos Horrores. Mas infelizmente, 18 meses depois, o frango não aguentou e acabou morrendo. 18 meses, isso foi muito tempo para um frango sobreviver sem cabeça. Existe toda uma teoria pelo motivo dele ter sobrevivido, mas eu acho que não cabe eu explicar aqui, senão vai demorar muito. Annie Jones, a mulher barbada. 5% das mulheres do mundo têm uma doença chamada hirsutismo. Essa doença faz com que pelos cresçam em seu corpo excessivamente. Annie, aos 5 anos de idade, já possuía costeletas e bigode. E com o passar do ano foi crescendo mais e mais e mais a sua barba. E ela acabou se tornando a atração do Circo dos Horrores devido a ela ser a mulher barbada. Que isso não era normal antigamente. Mas Annie não era a única. Na Suíça a gente tinha Josephine Bodechene, que acabou ficando famosa também porque ela tinha barba. Mas um dos motivos dela ficar mais famosa ainda foi quando ela cortou sua barba igual a do Napoleão III. E devido à homenagem dela ter cortado a barba igual a dele, ela recebeu um diamante dele como gratidão. Minnie Halsey, a Cuckoo, ou a Garota Pássaro. Afetada pela síndrome de Sekel, Halsey sofreu problemas que afetaram a mente dela e acabou deixando ela careca e meio cega. Então esse é o motivo dela usar uns óculos tão grandes assim, é porque ela era quase cega. Halsey viveu num asilo por muito tempo lá na Geórgia, só que aí passando um tempo alguém se interessou por ela e tirou ela desse asilo. Era o dono de um circo, e resolveu tornar ela uma atração, como a Menina Pássaro. Martin Laurello, o Homem Coruja. Pode acreditar ou não, mas existia um homem que conseguia virar a cabeça em 180 graus, igual a menina do Exorcista. Martin, um alemão nascido em Lauterberg, começou a mostrar as suas habilidades em 1921, onde ele mostrava para as pessoas que ele conseguia fazer com a cabeça. Ele foi apresentado em circos, foi até para a TV e tem bastante filmagens de o que o Lauro podia fazer. Em uma das suas entrevistas, a Laura acabou falando que era muito simples o que ele fazia, mas exigia prática. Ele disse que qualquer pessoa podia conseguir fazer aquilo se treinasse por pelo menos 3 anos, virando cada dia um pouco mais o seu pescoço. E você quer tentar isso? Eu acho que não, né? Ella Harper, a Garota Camelo. Ella Harper, uma garota nascida em 1873 nos Estados Unidos, acabou ficando conhecida como a Garota Camelo. Ella Harper sofria de uma doença que fazia ela poder inclinar os seus joelhos para trás. E devido a ela gostar, se sentir mais confortável em andar de 4, ela ficava meio que parecendo um camelo. E foi assim que ela se tornou uma atração do Circo dos Horrores, como a Garota Camelo. O espetacular Homem de Duas Cabeças. Pessoas com condições de nascença anormais eram muito chamativas naquela época, porque não tinha como explicação daquilo acontecer, então era por isso que eles faziam tanto sucesso. Sucesso. Esse homem sofreu a mesma coisa de fundição de 2 embriões no útero da mãe. E o que aconteceu? Ele acabou nascendo com 2 cabeças. E foi assim que ele virou também um espetáculo do Circo dos Horrores como o Homem de Duas Cabeças. As gêmeas siamesas. As gêmeas siamesas chamadas Violet e Daisy Hilton chamavam muita atenção por elas serem grudadas pelo quadril e pelas nádegas. As meninas foram treinadas para o showbiz. Elas faziam espetáculos onde elas cantavam e dançavam e foi um grande sucesso nos anos 30. Mas também não foi só isso que elas fizeram. Elas também fizeram um filme, mas claro, o filme não bombou muito e acabou sendo um grande fracasso na época. Com a fama que elas criaram, os homens acabaram ficando atraídos por ela e ficavam pensando como seria namorar uma das gêmeas siamesas. O que aconteceria, como eles faziam sexo, esse tipo de coisa. E pra você ter uma ideia, sim, elas foram casadas. E com maridos diferentes. Mas os relacionamentos não duravam muito, mas no máximo assim 1 semana. Com o tempo, o público esqueceu delas, e no final elas acabaram como atendente de uma loja de Charlotte na Carolina do Norte. Passando alguns dias sem comparecer no trabalho, encontraram as 2 mortas na sua casa. A autópsia dizia que elas tinham morrido por causa de uma doença que estava se propagando na época, a gripe de Hong Kong.
Então esse foi o fim das gêmeas siamesas. Bom, esse foi o vídeo que fala sobre as atrações que tinham no Circo dos Horrores. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Me siga nas redes sociais que estão aqui também e na descrição. E se é novo no canal, é só clicar no botãozinho de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. É isso, valeu, até a próxima e fui!